Como muitos de vocês já sabem, o Elon Musk recentemente comprou o Twitter. E essa compra foi histórica por diversos motivos. O primeiro, pelo valor que foi adquirido o Twitter. Outras coisas também é que logo no começo ele já chegou lá com uma pia na mão, já reuniu todos os funcionários, demitiu um monte de gente, demitiu todos os diretores da empresa. Ele se tornou dono, cabeça completo dessa empresa. E isso traz assim muitos rumores sobre o futuro da empresa. E é sobre estes assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo, logo após a vinheta. Bankruptcy em português significa falir, digamos assim. Então quer dizer, a quebra do Twitter, a falência do Twitter não está fora de questão. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios, e neste canal nós tratamos dos assuntos relacionados a economia, mercados e tecnologia. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. E antes do vídeo, eu gostaria de pedir um favor muito especial para você. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe, também ative os sininhos das notificações, porque fazendo assim o YouTube te avisará todo novo vídeo no canal. E uma outra coisa também, você ajudará esse canal a crescer e todas essas informações a chegar para um maior número de pessoas, tá certo? Então, bora pro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que está em pauta, que foi a questão da aquisição do Twitter pelo Elon Musk, né? Então foi uma aquisição que aconteceu aí há pouco tempo atrás e que já tem causado um alvoroço gigantesco no mercado. Ao começar pelo quê? Pelo valor de compra do Twitter, que foram 44 bilhões de dólares nessa transação. Ou seja, convertendo isso para reais, dá 235 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, assim, daria para resolver o problema, assim, muitos problemas aqui no Brasil com essa quantidade de dinheiro. Pra você ver, num país, né? Para você ver o montante que é. Aliás, esse montante é maior até que é o produto interno bruto aí de vários estados aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto que fez aí essa grande movimentação, essa grande expectativa foi justamente esse valor de aquisição. E outra coisa também que marcou muito essa negociação foi essas idas e vindas constantes do Elon Musk. Começou que ele anunciou que ia comprar o Twitter, aí de repente o negócio começou a enroscar, ele já tinha assinado algum compromisso, mas falou que não ia acontecer. Em paralelo com isso, as ações da Tesla desabaram, porque isso é comum quando você tem uma empresa, que nem você pega ali as empresas do Elon Musk, principalmente a Tesla, a SpaceX, que são muito assim focadas no personagem Elon Musk. Quando ele traz mais uma empresa para o rol, e uma empresa que dá toda a pinta que ele vai estar ali focado naquela empresa, focado para poder desenvolver aquela empresa. Isso traz para os investidores uma certa insegurança, porque ele vai reduzir o tempo dele de aplicação às demais empresas, principalmente a Tesla, que precisa aí de um olhar constante para que venha fazer bons negócios e venha desenvolver aí e crescer bastante, porque o valor de mercado dela estava extremamente superestimado. Então isso daí fez com que os valores aí iniciais da Tesla desabaram. Então só isso daí já trouxe uma certa pimenta aí para esse molho todo que foi essa aquisição do Twitter. Depois teve umas outras coisas. Quando
foi confirmado realmente o negócio, o Elon Musk do nada resolveu entrar na empresa lá com uma pia na mão. É engraçado, é uma cena engraçada, porque ele é um cara muito histriônico, né? Mas aquilo ali tinha um recado, né? Quer dizer, a partir de hoje quem manda aqui sou eu, porque se o cara tem a capacidade de entrar com uma pia dentro da empresa, mostra que ele é o manda-chuva de tudo. Então aquilo ali foi um recado muito forte. Junto com esse recado, ele começou a fazer umas mudanças muito fortes no Twitter, mudanças culturais. Ele começou fazendo o quê? Demitindo basicamente os diretores todos ali do Twitter. E isso não é tão incomum quanto você possa pensar. Muitas das vezes as empresas, quando estão trabalhando em uma mudança cultural da empresa, tem uma nova gestão que pretende fazer mudanças mais significativas na cultura, a forma que a empresa opera, é comum que toda a mesa diretora da empresa saia. Isso daí não é uma coisa incomum, porque quando você muda a cabeça dos líderes ali, você está, na verdade, reformatando a empresa como um todo, né? Então terão novas diretrizes, formas de trabalhar, cultura. Isso é bastante comum, na verdade, no mundo dos negócios. Mas o grande problema dessa questão do Elon Musk é a velocidade com que ele fez isso e a agressividade com que ele fez. Então ele tá trazendo uma mudança cultural, ou pelo menos indica-se uma mudança cultural muito forte, só que essa mudança está acontecendo de maneira muito abrupta e de maneira muito assim também sem definir o que ele espera da empresa. E isso daí trouxe uma insegurança gigantesca para o Twitter, e essa mudança gigantesca trouxe uma insegurança muito grande para os investidores, né? As pessoas que colocam dinheiro na empresa, que são quem? Todas as pessoas que anunciam no Twitter. Tiveram uma grande quantidade de empresas que anunciavam ali no Twitter, que deram uma segurada nas suas campanhas de marketing, justamente porque por não saber qual que vai ser a cara daquela empresa, as empresas também se sentem um pouco inseguras de vincularem a sua marca ao Twitter, né, aquela rede social. Mas é que é uma coisa que deve se resolver aí num curto espaço de tempo aí, porque se não se resolver, aí os problemas serão mais graves. Um indicativo de que as coisas não vão tão bem foi justamente a ideia que ele passou, né? Uma ideia que ele colocou em prática. Ainda no Brasil isso não está acontecendo, mas assim, uma ideia que ele colocou em prática da cobrança, né, das contas verificadas. É um selinho que a rede social dá, né, para dizer assim, essa conta aqui foi verificada, é uma conta mais segura. Isso daí tinha uma intenção que era trazer assim, essas informações deste usuário são informações assim que passaram por um processo de checagem, ou pelo menos o usuário passou por um processo de checagem. Só que o grande ponto que aconteceu com isso, com essa ideia nova dele aí de cobrar as contas verificadas, tem um monte de gente que você não necessariamente precisa ser uma conta com informações fidedignas ou informações relevantes. Você pode ir lá comprar o selinho de verificação e continuar fazendo o que você sempre fez, entendeu? Muitas das vezes publicar notícia falsa, causar certos problemas. Então isso já é um problema que ele vem enfrentando, porque com essa questão de cobrar as contas verificadas, você perdeu um pouco do objetivo da verificação de conta, entendeu? Então isso está trazendo uma crítica bastante grande para a empresa. Certamente que sim. Mas, apesar de não ter aquele plano claro, igual eu falei para vocês no começo, me parece, e parece para grande quantidade das pessoas, que o Elon Musk ele teve um foco aí nessa mudança do Twitter. E qual que é o foco que ele está indo? Uma das coisas que as pessoas mais reclamam hoje em dia nas redes sociais, e seja isso de qualquer um dos lados do espectro político, se o cara é mais à esquerda, se o cara é mais à direita,
geralmente essa reclamação é muito comum, que é uma reclamação sobre a liberdade de expressão, porque muitas das vezes as pessoas se sentem tolhidas, né? Sentem que o que ela diz sofre uma certa perseguição, né, pela rede social, que pode ser verdadeiro ou não. Eu não tenho informações o suficiente para bater o martelo de um lado ou do outro, mas existe essa sensação. E essa sensação faz com que, por exemplo, muitos usuários acabem tendo contas em diversas redes sociais para se proteger, né, de não ser tolhido a sua liberdade de expressão e de repente ter sua conta cair, seu canal derrubado e aí você fique sem público. E inclusive surgiram algumas redes sociais justamente trazendo essa bandeira da liberdade de expressão. E aí o Twitter, pelo que se mostra, ele está indo para esse lado, trabalhar nesse nicho. Então Elon Musk parece que focou nisso daí e está desenvolvendo e vai passar a operar essa rede social de uma maneira mais livre. De novo, isso é uma mudança cultural. E aí a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir isso? Vai conseguir fazer essa mudança, trazer o que ele quer e manter a saúde econômica da empresa? Não. Isso daí é uma dúvida que é muito difícil de se responder hoje em dia. A verdade é o seguinte, que ele é um bilionário e não é bilionário à toa. Aliás, poucas pessoas são bilionárias à toa. Não sei que seja um herdeiro e de primeira geração, porque muitas das vezes esses herdeiros bilionários também vêm de família bilionária. Então o cara sabe proteger o seu patrimônio. Mas assim, ele é um bilionário. Com certeza não chegou nesse patamar que ele chegou de qualquer maneira. Então ele não é bobo. Ele com certeza tomará algumas decisões para proteger o seu investimento, que foi um investimento substancial, 44 bilhões de dólares para o cara jogar no lixo, que é o que vai acontecer se o Twitter não for bem trabalhado nesse sentido. Então eu tenho essa expectativa de que ele vai, apesar de essa muita espuma que está sendo criada, essa espuma aí vai em pouco tempo vai ser estabilizado e a gente vai ter claramente aí quais são os objetivos do Twitter, né? Entretanto, essa questão que é essa direção que ele quer, que é a liberdade de expressão, é uma direção que eu concordo 100%. Eu acho que quanto mais liberdade de expressão, melhor. Agora, temos um problema, né? E o problema é a legislação dos países. O Twitter é uma rede social, o Elon Musk é um americano, e aí, só que é o seguinte, só que estando no mundo todo, ele começa a sofrer sanções do mundo todo. Aqui no Brasil, tá claramente o que aconteceu aí durante o período das eleições, tiveram muitas reclamações, teve Supremo Tribunal Federal entrando no assunto, teve o Tribunal Superior Eleitoral entrando no assunto e querendo ou não, as empresas, toda a empresa, ela acaba estando debaixo das leis dos países. Como é que ele vai fazer para administrar tudo isso? Também não tenho a menor ideia, mas que vai dar trabalho, isso com certeza dará. Bom, então, como eu disse, é muito difícil de você prever o futuro. Porém, eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Já deve estar aparecendo para vocês. É uma pequena matéria do Yahoo Finance que eu peguei aqui. Eu achei interessante porque eu estava olhando aqui, inclusive, para olhar os valores das ações, né, do Twitter e tal. E ele, inclusive, é uma ação que ele está como uma ação não listada. Já faz algum tempo. E o seguinte, aqui ó, Elon Musk tells Twitter employees that bankruptcy isn't out of question. Ou seja, o que ele está falando aqui? O Elon Musk disse aos empregados do Twitter, né, aos funcionários do Twitter, que bankruptcy em português significa falir, digamos assim. Então quer dizer, a quebra do Twitter, a falência do Twitter não está fora de questão. Portanto, até o Elon Musk, e aliás essa fotinha aqui com ele com a mão na cabeça deixa isso claro, até o Elon Musk ele tem dúvidas sobre isso. Então
E justamente qual que é o grande ponto aqui, ó? As the social media website struggles with economic downturn. Então, justamente o que está fazendo com que ele fale assim, que, digamos assim, o Twitter falir não está fora de questão, é justamente essa queda nas propagandas ou nas empresas que queiram colocar propaganda no Twitter. Então, quer dizer, o futuro está bem certo, mas assim, jogar 44 bilhões no lixo é muito difícil. Eu acho que ele vai dar um jeito, ele vai tentar, nem que ele tenha que mudar completamente a visão dele e trazer o negócio para uma realidade mais que a gente está acostumado, mas na minha opinião ele não vai deixar o Twitter falir. Mas a questão das cenas dos próximos capítulos a gente só vai saber quando os próximos capítulos chegarem. Eu trouxe essa matéria porque é uma matéria interessante, porque é uma empresa de tecnologia e é para dar uma ideia para vocês também como que está funcionando esse mercado. É um indicativo legal para quem gosta de redes sociais, para quem gosta de tecnologia, quem gosta de mercado. É um negócio interessante para você acompanhar, até porque hoje em dia nós estamos nessa essa disputa ideológica quanto liberdade de expressão em vários países. Isso daqui pode ser um bom indicativo para onde as coisas vão. Bom, além dos comentários que eu fiz, eu gostaria de ouvir o seu comentário. Então deixa aí na descrição desse vídeo a sua opinião. O que você acha? Será que o Twitter vai falir mesmo ou não? Será que o Elon Musk vai conseguir achar uma saída aí para isso? E também, qual que é a sua opinião? Você acha que essa liberdade de expressão pretendida pelo Elon Musk é um negócio interessante ou não? Você prefere que tenham certos filtros, as redes sociais tenham filtros do que as pessoas devem ou não dizer? Então deixa aí sua opinião. Eu agradeço por você ter ficado até aqui, assistido esse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixa o like e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!